Jornal da Manhã e as eleições 2022. 7h52, faltando 7:08. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e vamos juntos por aqui com muita informação em nosso Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã inicia hoje, então, até o dia 23 de setembro, uma série de entrevistas com os 10 candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Todos terão, então, um tempo de 10 minutos para responder as perguntas. O primeiro a ser entrevistado é o candidato Alex Alano, do PSTU, que já está conectado remotamente com a gente para iniciarmos o bate-papo neste início de semana, abrindo então essa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina, aqui no Jornal da Manhã, Jovem Pan Joinville. Candidato, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, o senhor nos ouve bem? Bom dia, estou ouvindo alto e claro. Perfeito, obrigado por aceitar nosso convite. Candidato, a partir de agora, o senhor tem exatamente 10 minutos, né, para conversar com a equipe aqui de Joinville sobre as suas propostas. E a primeira pergunta que já lhe faço é o seguinte: o que motivou o senhor a concorrer ao governo do estado de Santa Catarina? Na verdade, essa motivação não é apenas pessoal, né? Nossa candidatura é uma candidatura coletiva. E o que nos motiva a disputar essas eleições é poder aproveitar esse espaço, né, para propor alternativas reais, diferentes dessas outras que os outros candidatos propõem, né? Nós, por exemplo, não acreditamos que as eleições irão mudar a nossa vida, irão mudar a vida do povo, uma vez que todas as propostas de todos os outros candidatos vão na linha de servir o capital, de gerir o capital, né? Uma política que arrocha os nossos direitos, que surrupia, né, os nossos salários, e a gente então propõe um programa diferente, que coloca o capital a serviço do povo. Então a gente vai numa outra linha e a gente faz essa denúncia desse sistema que expropria a classe trabalhadora. A gente propõe um programa alternativo, revolucionário, socialista. Então a gente disputa mais do que as eleições, a gente disputa a consciência das pessoas, né, para que elas entendam que somente a classe trabalhadora organizada, né, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos comitês de bairro, de fábrica, enfim, poderá, né, impor aquilo que é seu de direito, né, exigir aquilo que é seu de direito, que as eleições por si só não irão mudar a nossa vida. Candidato, agora trazendo o nosso papo para Joinville especificamente, o senhor tem alguma proposta relacionada aqui à maior cidade do estado de Santa Catarina e também aqui à nossa região norte? Na verdade, quando se trata assim, de políticas regionais, como nós defendemos uma gestão de fato participativa, né, que seja de fato democrática, em que a população possa participar efetivamente dos processos decisórios, né, a respeito da repartição dos recursos e da aplicação dos mesmos, então cada região, isso inclui a região de Joinville, né, então a própria comunidade teria que ser ouvida em todos os setores, na saúde, na educação, na questão da infraestrutura, né, da segurança pública. Então, o que se faria, né, no possível governo da nossa chapa? Então, essas reuniões, né, em que a população seria ouvida, e junto, né, com os trabalhadores, por exemplo, a saúde, os trabalhadores da saúde e os usuários. A educação, os trabalhadores da educação e seus usuários, a comunidade escolar, né? A questão da infraestrutura, então, os pequenos e microempresários também seriam ouvidos, né? E assim, então, os recursos teriam que ser definidos de acordo com a necessidade real de cada regional, e isso inclui Joinville. Então, a própria comunidade de Joinville definiria, né? E a gente, então, seria o executor das decisões tomadas por esta comunidade assim reunida. O senhor falou muito bem sobre a questão da saúde, né, candidato? E Joinville já tem uma, digamos, prioridade na área da saúde, que é o atendimento à nossa população. O Hospital Municipal São José, por exemplo, que é municipal, mas atende as cidades da região, tem um custo da folha de pagamento dos trabalhadores, um custo altíssimo. Aliás, o governo municipal discute no momento a implantação de uma OS, e não é de hoje que se defende que o governo do estado deveria ou deve ajudar a manutenção do Hospital Municipal São José. A pergunta que lhe faço é o seguinte: se o senhor for eleito, o senhor pretende assumir ou ajudar esse custeio do Hospital Municipal São José, que é o maior hospital público aqui da nossa região? Na verdade, nós defendemos, junto com a nossa candidata a presidente da República, Vera Lúcia, e sua vice Raquel Tremembé, né, que se destine em nível nacional 10% do PIB para a saúde. Então, em nível estadual também, nós defendemos uma maior quantia de verba, né, destinada a essa área.
nós somos contra a administração por OS, a terceirizações, né, e a privatizações. A gente defende o contrário, a estatização de todo o sistema de saúde, né? Então, assim, a gente defende, né, que não só se destine mais verbas à saúde, isso inclui, então, o hospital e suas necessidades, como investir também na descentralização, né, desse serviço, para que não fique saturado nos grandes centros, né? Se nós investirmos também em outros lugares, né, que possa desinflar ali, né, o atendimento desses grandes centros, né, melhorando o atendimento. E outra coisa também importante, quando se fala de saúde, a gente tem que também trabalhar no sentido da prevenção. Então, é uma política que ela precisa ser casada com outras políticas. Por exemplo, a questão da violência urbana, a questão da violência doméstica, a questão do tráfico de drogas, tudo isso também gera, né, vítimas, gera problemas que acabam superlotando os hospitais, né? Então, se a gente gera também emprego e renda, por exemplo, né, que as pessoas tendo trabalho e renda adoecem menos, se a gente investe em infraestrutura nas rodovias, em ferrovias, né, diminui o número de acidentes de trânsito. É por isso que a gente fala que a política ela tem que ser integrada. Então, para a gente melhorar a saúde, a gente precisa investir também em outras áreas, né, concomitantemente. E deste modo, então, menos pessoas doentes também desafogam o sistema, né? Candidato, o plano de governo do senhor, né, do partido, diz que será criada uma estatal para obras de moradias populares. Qual é o planejamento, né, para obter então esses recursos e investir nessa proposta? Por exemplo, o atual governo do estado, só com isenção fiscal às grandes empresas, deixa de arrecadar 5,5 bilhões por ano. Então, se nós pararmos com essa isenção fiscal às grandes empresas, né, e cobrarmos os grandes sonegadores, já teremos recursos bastantes para investir nessas áreas, né? Então, ao investir nós temos também um grande número de imóveis desocupados, né, ociosos. Então, se nós investirmos nessas áreas aí, a gente constrói, né, ao construir hospitais, ao construir escolas e ao construir casas populares, a gente gera, né, uma frente de trabalho, né, a partir dos serviços públicos prestados à população, e isso gera emprego e renda, né? E isso, claro, tem efeito em cadeia, né? Um efeito positivo em cadeia, né? Como já disse, melhorando a saúde das pessoas, né? Melhorando o nível de vida, e se mais pessoas têm trabalho e renda, mais pessoas consomem, né? Ao gerar aumento desse consumo, também melhora o comércio, também melhora as fábricas, que vão ter que produzir mais. Então, se o recurso deixar de ser concentrado na mão de poucas pessoas e colocar a serviço da população, isso aquece a economia, né? E a gente começa então um círculo virtuoso, como a gente diz, né? Um trabalho que potencializa o outro. Então, assim, a gente vai tirando, né, o estado da crise. O partido que o senhor representa, pelo menos por enquanto, não tem ainda muita representatividade legislativa. E a pergunta que ele faz é o seguinte, né? Nós estamos quase se encaminhando já para a reta final dessa campanha. Obviamente que tem toda uma projeção da sigla para a campanha, para ter esse apoio que é necessário. Agora, se o senhor, caso o senhor seja eleito, de que forma que o senhor deve buscar essa maior representatividade, porque o governo necessariamente, né, ou quem for eleito governador do estado, precisa desse apoio da LESC, precisa de uma maior representatividade. Nessa condição, nessa representatividade atual do partido, o senhor não teria dificuldade para governar Santa Catarina? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que, né, falando de maneira real, as chances de a gente ser eleito é mínima, né? Mas caso acontecesse nessa surpresa de a gente ser eleito, já ia ter um seguinte significado: a população, a gente teria ganhado a consciência da população. A população teria entendido a nossa proposta. E a aliança que a gente procura fazer é diretamente com a população. Como nós não aceitamos alianças com empresários, com os grandes empresários, né? A gente fala dos grandes empresários, né? Esses que sonegam impostos, esses que têm isenções fiscais, né? Que acumulam riquezas às custas dos trabalhadores. Como a gente não aceita alianças com esses empresários, tampouco a gente aceita alianças com partidos que os servem. Então a nossa aliança é feita diretamente com o povo, né? Como eu já disse, se a gente fosse eleito, significa que a gente ganhou a consciência da população. Então seria a partir da aliança com os trabalhadores diretamente organizados nas fábricas, nos bairros, no campo, na cidade, né? Nos setores dos serviços públicos, nas diferentes áreas, que a gente iria então fazer uma administração diferenciada, né? Uma associação direta com a classe trabalhadora. Candidato, a pergunta que fica é a seguinte, né? Se eleito for, qual será o diferencial do seu mandato? O diferencial é justamente esse: inverter a ordem de prioridades.
Porque até o momento, todos os governos que passaram, né, vão no sentido de reforma administrativa, reforma da Previdência, que retiram os nossos direitos, rebaixam os nossos salários, exploram ainda mais a classe trabalhadora para garantir o lucro das grandes empresas e dos grandes investidores. A gente caminha na ordem inversa. Então a gente a gente pensa, né, que o capital tem que estar a serviço da classe trabalhadora. Que o capital ele é produzido já socialmente pela classe trabalhadora. O socialismo que nós defendemos já existe do ponto de vista da produção. Toda a riqueza que existe ao nosso redor, ela é produzida socialmente pelo conjunto da classe trabalhadora. Então o justo é que essa riqueza seja voltada então, né, para a classe trabalhadora na forma de serviços sociais necessários, em todas as áreas. Saúde, educação, infraestrutura, transporte coletivo, né, lazer, segurança. Então o nosso grande diferencial é esse, é colocar o capital a serviço da classe trabalhadora, numa gestão que seja democrática e transparente, em que a classe trabalhadora controle inclusive o governo. Nós defendemos o fim dos privilégios dessa casta política, tanto do legislativo quanto do executivo, né? Nós defendemos que o salário de um político eleito não seja superior de um professor ou de um operário qualificado. Nós defendemos o fim dos cargos comissionados. Para as áreas mais importantes, nós defendemos o concurso público, né? E, enfim, né, o fim desses privilégios, a fim de que, então, a comunidade, né, organizada possa controlar o governo, decidir, fiscalizar, e que os mandatos sejam revogáveis a qualquer tempo, né? Se a gente não corresponder àquilo que a gente está dizendo, que a gente possa ser tirado a qualquer momento e substituído. Candidato, né? Nosso tempo está terminando, candidato. A partir de agora, o senhor tem 45 segundos aí para suas considerações finais aqui ao vivo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Então eu agradeço a oportunidade, né? E o que a gente espera nessa campanha é justamente ganhar a consciência da classe trabalhadora de que o voto útil não é o voto no menos pior. O voto útil é o voto no PSTU, né, professor Alex Alano Gabriel Santetti, a fim de que a gente possa, então, né, apresentar esse programa socialista e revolucionário. Nós lutamos antes das eleições, continuaremos lutando após as eleições, porque a nossa luta não termina na eleição. Então nós contamos com a classe trabalhadora nessa organização para conseguirmos ampliar, aprofundar, né, e manter os nossos direitos. Então, participe da nossa vaquinha online, contribua conosco, porque a gente conta com a colaboração da classe trabalhadora. Candidato, muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção conosco aqui no Jornal da Manhã e um bom dia. Bom dia para vocês também. Amanhã, na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, vamos conversar com o candidato e governador licenciado Carlos Moisés da Silva, do Republicanos, que busca a reeleição.